Oi, gente boa, tudo beleza? Vamos agora para a aula da FUMARC. As últimas questões que eu peguei aplicadas nos concursos de 2019 e finalzinho de 2018. Antes de começarmos o vídeo, eu vou te pedir para inscrever no canal aqui, ó. É muito importante a sua inscrição, muito importante. Para um canal pequeno igual o nosso, a sua inscrição faz com que o Nirvana Atômico se torne mais visível no YouTube, nas recomendações do YouTube. Então vem aqui, inscreva-se no canal e divulga o canal pra gente, ok? Bora pro vídeo. Faremos aqui 12 questões. E você que está acostumado com as questões antigas da FUMARC, você vai observar que essa banca está cobrando numa linguagem mais atualizada, de acordo com os outros concursos que trabalham com certas assertivas em cima do mesmo tema. Número 1. O conhecimento sobre a classificação das orações de um período composto pode ampliar o panorama de compreensão das redes argumentativas propostas nos textos, sejam profissionais ou não. Analise o período. O período é assim: não se pode aceitar que a igualdade seja apenas formal, mas sim efetiva e indispensável. Sobre o papel da conjunção mas, nesse trecho, eu vou observar que ele desempenha a função de quê? Qual será a função desse mas? Letra A. Imprime uma relação de proporcionalidade ao início do texto. Ele trabalha com proporção? Não, o mas não é proporção. Então essa letra A está errada. Letra B. Conclui articulando causa e consequência. Ele não trabalha com conclusão. Daqui a pouco daremos alguns exemplos. Letra C. Compara a relação temporal. Tinha um texto antes da número 1. Eu retirei esse texto porque eu não preciso dele. Eu preciso disso aqui, olha. Compara a relação temporal. Eu não comparo a relação temporal, não tem comparação através do mas. Letra D. Acrescenta uma argumentação contrária em relação à primeira oração. Agora, cuidado com a letra D, que é a correta. Vou marcá-la como correta. Ele acrescenta uma argumentação contrária. Vou pegar duas palavras. Acrescenta e contrária. Por que acrescenta? Porque não se pode aceitar que a igualdade seja apenas. Se ele não é apenas, eu vou colocar mais coisas. Então, ele vai acrescentar. Porém, o mas, ele inaugura uma condição adversativa, mas, sim, efetiva e indispensável. Esse mas, ele traz uma condição adversativa, então ela é contrária. Quando eu tenho o mas, usado sozinho numa oração, esse sim aqui é para reforçar a condição do mas. Não é o mas também, né? É mas sim. Quando eu tenho esse mas, utilizado lá nas conjunções coordenativas adversativas, eu tenho uma condição contrária àquilo que foi falado. Portanto, número 1 ficou letra D. Na primeira questão, eu trabalhei com a imagem reduzida, sem o zoom aqui, ó, porque eu faço tudo ao vivo, né? Agora eu aumentei. Número 2. As formas nominais dos verbos podem desempenhar diversas funções, formar locuções adverbiais, tempos compostos, orações reduzidas, além de funções típicas do substantivo, adjetivo e advérbio. Nova forma da FUMARC para cobrar as coisas. Eles botam o negócio aqui em cima,
uma assertiva. O que é uma assertiva? É a afirmação acerca de algo. Pode estar certo ou errado. No caso aqui está correta. E depois faz a pergunta. O período em que ocorreu o uso incorreto das formas nominais é formas nominais, me lembra a concordância nominal. Quando eu falo de concordância nominal, eu falo de pluralização de alguma palavra, de algum nome. Letra A, terminada a aula, vamos conversar com a diretoria. Tem que ler tudo. Letra B, os participantes do congresso estavam aguardando a apresentação do palestrante principal. Tem pegadinha. Letra C. O interrogado havia trago toda a documentação solicitada pelo investigador. Letra D. O evento foi idealizado pelos alunos do curso de turismo. Embora seja uma questão fácil, essa questão foi aplicada para o concurso de nível superior. E a primeira pegadinha está na letra B. Estavam aguardando, o candidato poderia imaginar que seria essa colocação de uma locução verbal que atrapalharia a colocação da forma nominal. Primeira pegadinha. É simples, mas poderia rolar essa dúvida. A letra C, é a errada, apresenta um lance criminoso e muito comum nos concursos. O verbo trazer. Vamos lá. Vamos explicar isso aqui. O verbo trazer, presta atenção. Eu chego na sua casa e eu trago um lanche gostoso. O que você veio fazer aqui, Carlão? Vim comer contigo. E eu trago um lance gostoso, do verbo trazer. Agora, do verbo tragar, que é o cigarro, a fumaça do cigarro. Eu trago profundamente um bom charuto. Então, observe aqui. Tá certo? Quando eu trabalho isso aqui, ó, caso 1, eu trabalho com o presente do indicativo. Quando eu vou falar havia trago, eu estou me remetendo ao passado. Então, havia, quando eu falo havia, passado. Esse é o verbo auxiliar. Vamos colocar aqui. Ele indica tempo. Pronto. Fiquei com o verbo trazer. Porém, esse verbo trazer, ele vai ser utilizado no particípio. O particípio, olha a construção que eu estou fazendo, para não errar mais. O particípio do verbo trazer é marcado pela partícula ido. Então, eu havia trazido. E não eu havia trago. Porque se eu usar o trago, olha aqui embaixo, olha aqui, vou marcar os dois em vermelho gritante. Ó, negrito e vermelho. Trazido, particípio, ajudando um verbo auxiliar. Quando eu falo tragar, é alguma coisa relacionada à fumaça, absorção. No caso aqui eu usei um charuto, a fumaça do charuto. Então a letra C, o correto é: o interrogado havia trazido toda a documentação solicitada pelo investigador. Correto? A explicação está aqui embaixo. E a número 2 ficou a letra C. Número 3. São múltiplas as possibilidades de combinar e relacionar as orações no período composto, em função do efeito de sentido pretendido para aquele enunciado. No período, a tempestade foi tão intensa que em poucos minutos a cidade foi completamente inundada. A relação estabelecida é de a tempestade foi tão intensa, então rolou isso aqui. Olha que legal.
Tem um jeito difícil de explicar isso. Eu vou te explicar pelo jeito fácil, vou dividir os dois períodos como duas situações. Situação 1, do lado de cá. A tempestade foi intensa, choveu demais. Situação 2, em poucos minutos a cidade foi completamente inundada. Voltando, situação 1, aconteceu isso. Qual que é a consequência disso? Qual é a consequência de uma grande tempestade, de muita chuva, muita água? A cidade foi completamente inundada. Então aqui eu tenho uma consequência disso. Voltando para a situação 2. A cidade foi completamente inundada. O que causou essa trágica inundação? A tempestade, que foi muito intensa. Então eu tenho uma situação de causa e consequência. Correto? Tem que decorar as orações subordinadas adverbiais? Não, você tem que dividir os períodos e observar o que um período faz com o outro período. Aí você mata a questão. Número 3, letra C. Número 4, regência nominal é a relação existente entre o nome, substantivo, adjetivo ou advérbio e os termos regidos por esse nome. Regência, regido. Explicação bacana aqui, ó. Vou marcar. Indica a alternativa que apresenta regência nominal. Incorreta, não é regência verbal. Regência nominal é um nome que pede, rege alguma coisa. Regência verbal é um verbo que rege, pede alguma coisa. Nesse caso, pediu regência nominal e marcar a alternativa incorreta. Letra A. Os arquivos do convênio não estão acessíveis à consulta. Acessíveis a quê? A consulta. A palavra acessível exigiu a preposição a e a palavra consulta aceitou o artigo definido feminino a, criando esse a aqui, marcado pelo acento grave indicativo de crase. Essa está correta, então eu vou eliminá-la. Letra B. O interrogado mostrou-se insensível pelas perguntas feitas. O advogado mostrou-se insensível. Insensível a quê? E não pelo quê. Olha outra questão resolvida sem decoreba. Como que eu resolvi? Eu li outra vez e pensei assim, quem é sensível? Eu sou sensível a fortes emoções. Eu sou insensível a pessoas que falam mal. Nas duas colocações, insensível e sensível, eu usei a regência preposicionada a e não pela. Então, a correta é a letra B. Uma dica muito importante, repetindo, é a leitura. Letra C vai estar correta, então ela será anulada. O aluno é residente na Avenida Afonso Pena, quer dizer que ele mora na. Letra D, devo obediência aos meus pais. Obedecer, referente à pessoa, leva a preposição a. Número 4, letra B. Número 5, ocorre crase quando há a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a, ou entre a preposição a e o pronome demonstrativo aquele, e variações. O que são variações? Aquele, aquela e aquilo. Indica a alternativa que apresenta o uso facultativo da crase. Observe a enorme pegadinha da Fumark. Aqui ele trata de caso obrigatório. Sim ou não? Ocorre crase quando há fusão. Ocorre crase quando há fusão disso, daquilo e do pronome demonstrativo. Quando chega a questão, ele pede um caso
facultativo. Vamos embora atrás do caso facultativo, letra A. Solicitamos a devolução dos documentos enviados à empresa. Quem envia alguma coisa a algum lugar ou a alguém. Enviados a quem? À empresa. Preposição exigida pela palavra enviados. Artigo definido feminino aceito pela palavra empresa. Então, esse aqui está correto. A crase é obrigatória. Vou retirar essa opção. O promotor se dirigiu a quem? O dirigiu exige a preposição a e as pessoas aceitam o artigo definido feminino pluralizado as. Então, essa aqui está certa, porque a crase é obrigatória, eu vou retirá-la. Letra C, o pai entregou a quem? Aquele advogado, mesma coisa, entregou exige a preposição a preposição mais o a do aquele, crase obrigatória. Vou retirar porque esse aqui está correto. Letra D, irei à minha sala para buscar o projeto de consultoria. Esse é facultativo, porque estou diante de pronome possessivo. Questão simples, eu acho questão simples. Mas eu apresento duas pegadinhas. Primeira, aqui em cima eu falo sobre ocorrência da crase obrigatório, e aqui eu peço o facultativo. Então, número 5 ficou letra D. Número 6. Figuras de linguagem dentro da FUMARC. Olha que bacana. A FUMARC já dançou muito com figura de linguagem, porque eles elaboravam umas questões que davam margem para anulação, dava margem para recursos. Agora eles são bem objetivos. Observei em várias provas de 2019 que a FUMARC é objetiva com as figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos utilizados normalmente para tornar mais expressivo o que queremos dizer. As mais comuns são a metáfora e a metonímia. Analise as frases abaixo indicando 1 para exemplo de metáfora e 2 para exemplo de metonímia. Metonímia é quando eu represento alguma coisa por algo que pode substituí-lo. E a metáfora é atribuir a uma pessoa ou a uma coisa uma qualidade que não pertence. A Amazônia é o pulmão do mundo. Eu não posso falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. A Amazônia é uma floresta. Aqui não há uma metonímia. Eu poderia substituir pulmão do mundo por alguma outra coisa? Não. Então eu estou atribuindo à Amazônia a qualidade de ser o pulmão do mundo. Então aqui é uma metáfora. Número 2. O marido relata ter bebido apenas 2 copos de leite. Eu posso substituir esses 2 copos de leite por alguma coisa? Posso. Ele não bebeu 2 copos de leite. Ele bebeu muito leite, pouco leite, uma dose específica, 300 ml, 400 ml, meio litro, 1 litro. Correto? Aqui eu estou usando 2 copos. 2 copos significa ou substitui a quantidade de leite que ele ingeriu. Se pode ser substituído, isso aqui é uma metonímia. O suspeito resolveu quebrar o silêncio. Quer dizer que ele falou algo. Essa opção se aproxima de outra figura de linguagem. Quebrar o silêncio se aproxima de outra figura de linguagem. Isso aqui eu poderia aproximar da prosopopeia, né? O silêncio não pode ser quebrado, ele só pode ser ouvido. Eu poderia falar que isso aqui é uma sinestesia, mas eu só tenho essas 2 opções, metáfora e metonímia. Quebrar o silêncio. Ele resolveu quebrar o silêncio. É diferente de 2 copos de leite. Aqui eu tenho 2 copos, quantidade. Quebrar o silêncio, falar. Então, esse aqui é uma metáfora.
A mulher alega que tem 5 bocas para alimentar. 5 bocas, 5 pessoas. Posso substituir? Posso. Então, é uma metonímia. Pegadinha? Aqui. A terceira possibilidade. O candidato, eu e você, poderíamos parar nesse ponto e ficarmos questionando sobre essa banca está correta ou está errada, mas eu sempre falo nos vídeos, responda aquilo que foi pedido. Eu só tenho metáfora aqui, deixa eu botar negrito, e metonímia. Eu só tenho isso, apenas isso, nada mais que isso. Então eu vou colocar aqui embaixo. Metonímia, 2 copos no lugar de quantidade, 5 bocas no lugar de pessoa. Quebrar o silêncio remete a outra coisa, mas, veja bem, eu não tenho essas outras coisas, e isso aqui também não é uma metonímia, então eu coloco como metáfora, jogo de cintura. 1, 2, 1, 2, letra B. Correto? Número 6, letra B. Número 7. Regência verbal é o estudo das relações estabelecidas entre o verbo, termo regente, e seus complementos, termos regidos. Quem manda é o regente. Quem recebe é o regido. Indique a alternativa em que houve erro, alternativa incorreta, comprometendo o sentido da frase. A maioria dos delegados compareceu à reunião do sindicato. Então, eu tenho o verbo comparecer e aqui eu tenho a reunião do sindicato. Correto. Sem decoreba? Correto. Letra B. O convênio implica a aceitação dos novos profissionais no setor de protocolo. O convênio implica a aceitação. Funcionou. Ele determina a aceitação tranquilo, sem decoreba. Por que eu estou fazendo sem decoreba? Porque você vai perceber o choque agora. Letra C. O plano diretor aspira à estabilidade econômica da empresa. Quer dizer que ele vai cheirar a estabilidade econômica da empresa? Aspirar, aspirador. Eu aspiro um bom ar, um ar puro. Esse aspirar, ele deve ser utilizado nesse caso com um sentido diferente. Ele aspira à estabilidade econômica da empresa. Então, ele quer chegar até a estabilidade econômica da empresa. Então, esse aspirar, neste ponto aqui, ele deve levar o acento grave indicativo de crase. E aqui está errado. A incorreta é a letra C. Repetindo, porque a regência do verbo aspirar, neste caso, exige a presença do acento grave indicativo de crase. Vou marcar as outras como erradas, porque elas estão certas, né? Eu estou em busca da questão errada. Letra D, o secretário informou a quem? A autoridade interessada o teor da nova proposta. Esse aqui está correto. Resolvi esse daqui sem decoreba. Eu só questionei, poxa, quem aspira, eu aspiro, né? Estou aspirando, estou cheirando, estou absorvendo. Eu não posso aspirar essa estabilidade econômica, eu posso querer chegar até ela. Então, esse aspirar, ele tem um erro de regência. Número 7, letra C. Número 8, eu precisei dar uma apertadinha aqui para a questão caber na tela. Então, ajuda aí. Na redação oficial, exige-se o uso do padrão formal da língua. Portanto, são necessários conhecimentos linguísticos que fundamentem esses usos. Analise o uso da vírgula nas seguintes frases do texto 3. Um texto aí. Primeira possibilidade. Um crime bárbaro mobilizou a polícia militar na região de Venda Nova, vírgula, em Belo Horizonte, vírgula, ontem.
Então, nós estamos utilizando a vírgula para o quê? Né? Olha aqui o uso da vírgula. Deixa eu marcar isso aqui. Nessa primeira colocação, eu usei a vírgula para delimitar a ação de um adjunto adverbial aqui e aqui, de lugar. Depois eu tenho ontem, de tempo. 2. O rapaz, de 22 anos, se apresentou espontaneamente à 9ª Área Integrada de Segurança Pública. Então, o rapaz, de 22 anos, essa vírgula aqui foi feita para separar o aposto. Não é isso? O rapaz aqui, 22 anos, explicando alguma coisa sobre ele aqui. Então, isolar o aposto. 3. Segundo a polícia, o jovem informou que tinha um relacionamento difícil com a mãe e teria discutido com ela momentos antes de desferir os golpes. Essa vírgula foi utilizada para marcar algo deslocado. Por que é deslocado? Vou fazer e depois eu apago, tá? Olha para essa oração. Essa possibilidade 3, essa alternativa 3. Segundo a polícia, o jovem... Parará, parará. Agora é um termo deslocado. Por que eu vou deslocar? Vou botar ele aqui, ó. O jovem informou que tinha um relacionamento difícil com a mãe e teria discutido com ela momentos antes de desferir os golpes, vírgula, segundo a polícia. Olha que desloquei. Então, ele pode ficar aqui e pode ficar aqui. Portanto, ele é um termo deslocado. Agora falta apenas completarmos as lacunas, os parênteses. Lacuna, espaço, buraco. Primeiro, para destacar deslocamento de termos, é a 3, aqui, tranquilíssima. Para separar adjuntos adverbiais, é a 1, também muito bem explicada. E depois, para indicar um aposto, é a 2. A sequência correta é 3, 1, 2. Ficou letra C. Também, cara, fizemos esse lance sem muito decoreba, ou quase nenhum decoreba, né? Somente imaginamos a matéria e fizemos isso aqui. Fizemos de acordo com o adjunto adverbial, que é um conhecimento básico na análise sintática. O aposto, que é um conhecimento básico na análise sintática. E o deslocamento de termos da oração, que é uma questão também básica na análise sintática. Número 8, ficou letra C. Número 9. Cara, é tudo ao vivo, compadre. Agora eu vou testar um recurso novo do programa. Eu estou aprendendo com esse programa aqui. Agora, onde eu clico, fica um detalhe. Eu acho mais interessante, tá? Então, vamos testar esse recurso. Questionado pelo Tec Tudo, o WhatsApp diz que trabalha de forma diligente para reduzir o número de mensagens de spam no aplicativo. Porém, é possível que as equipes não tenham acesso ao conteúdo da mensagem em razão da criptografia de ponta a ponta, aplicada ao mensageiro e adotada em abril de 2016. Nossas ações ficam, de certa maneira, limitadas, informou aqui equipe de segurança do WhatsApp, aqui, redação. Um conteúdo similar ao da nota enviada é encontrado na página Fique Seguro no WhatsApp. Saiba como agir ao receber correntes, links maliciosos e falsas promessas de cupons que podem ser golpes. A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é: o que é lacuna é buraco, é espaço. Vamos lá. Criptografia de ponta a ponta. Eu vou usar um A simples, porque
eu não posso colocar crase, né, o acento grave indicativo de crase, entre palavras repetidas. Nossas ações ficam, de certa maneira, limitadas. Informou a equipe de segurança. Quem informa alguma coisa a alguém. Então, esse aqui está invertido. A equipe de segurança informou. Então, a equipe aqui é um A simples. O que é A simples? É um artigo definido feminino singular, sem um acento grave indicativo de crase. Então, a equipe de segurança do WhatsApp informou. Informou a quem? A redação. O verbo informar vai exigir a preposição a, e a palavra redação vai aceitar o artigo definido feminino a no singular. Então, aqui eu vou retirar esse lance e vou botar isso aqui, ó. O a com acento grave indicativo de crase. Ok? Repetindo, esse trecho aqui é a pegadinha. Pô, Carlão, mas por que ela é pegadinha? Porque, observe, que está invertido. A equipe é o sujeito. A equipe de segurança informou isso aqui a quem? A redação. Bacana? Então, o primeiro é esse aqui, ó, ponta a ponta, não tem. O segundo é esse A, que também não tem o quê? Acento grave indicativo de crase. E o terceiro tem, que é esse daqui. Número 9 ficou letra C. As letras A, B e D estão incorretas. Mais uma letra C, né? 9 letra C. As questões de número 7, 8, 9 deram letra C. Número 10. Assinale as seguintes frases, observando o emprego dos sinais de pontuação. Cara, isso aqui é fantástico. Aliás, eu achei as questões 2019 da FUMARC fantásticas. São questões para pensar, compadre. Tem que pensar, tem que raciocinar. Não dá para simplesmente sair chutando, né, na base do empurra-empurra. Primeira possibilidade. O candidato impaciente espera o momento da prova. Olha aqui. O candidato impaciente quer dizer que ele é um camarada que vive impaciente. Ele vai esperar o momento da prova, ele vai esperar na fila de um banco, ele vai esperar na porta de um açougue, ele vai esperar a mulher responder algum lance, sempre impaciente, porque ele é um camarada impaciente. No caso, ele está se comportando como um candidato. Então, um candidato impaciente. Então, esse cara é impaciente. Situação 2. O candidato, vírgula, impaciente, vírgula, espera o momento da prova. Essa segunda situação já mostra que esse sujeito, como candidato, ele se mostrou impaciente. Mas ele não é sempre impaciente. Sacou? Ele é um camarada tranquilo, mas no momento da prova ele ficou impaciente. 3. O candidato, agora que vem, vírgula, impaciente espera. Opa, aqui eu não posso. Por quê? Espera o quê? Aqui eu tenho um objeto direto e eu não separo o objeto direto através de vírgula. Essa aqui está errada. 4. Impaciente. O candidato espera o momento da prova. É a mesma situação da segunda possibilidade. Porém, eu fiz olha aqui, tirei o impaciente de cá e coloquei aqui. É um termo deslocado. Olha aí.
Sacou? Então, a quarta está correta. 5. O candidato espera impaciente, vírgula, o momento da prova. Está errado. Ou eu coloco a vírgula aqui antes do impaciente, né, para pausar e deslocar esse termo, ou eu retiro essa vírgula, porque aqui eu tenho um objeto direto. Então, a quinta opção também está incorreta. Número 10, ficou letra A. Número 11, concordância nominal está correta apenas em, o resto vai estar errado. Letra A, é necessário a atenção de todos para a leitura do texto. Está errado. É necessária a atenção. Então, aqui é necessária, por causa desse A aqui. Se é necessário, eu deveria tirar o A. É necessário atenção, mas como eu tenho o A, aqui deveria ficar necessária. Letra B, ela tomou decisões o mais sensatas possíveis. A concordância é os mais possíveis. Então, essa aqui está errada, aqui deveria pluralizar. Letra C, somente após bastantes ameaças, ele arrumou o quarto. Bastantes ou é bastante? Vamos substituir por muito ou muita? Somente após muitas ameaças ou muitas ameaças? Ou várias ameaças? Ah, eu troquei bastantes por várias, por muitas e funcionou. Se funcionou, com muitas pluralizado e várias pluralizado, bastantes também é pluralizado. Então, a correta é letra C. Letra D. Quando a moça terminou de arrumar as malas, já era meio-dia e meio. Errado. É meio-dia e meia. Meia hora. Meio-dia e meia hora. Então, ficamos com as letras A, B e D incorretas e somente a letra C está correta. Número 11, letra C. Número 12. Com relação às regras de colocação do pronome oblíquo, quais são os pronomes oblíquos? Aqueles que não são retos. Pronome reto, utilizado somente no caso de sujeito. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes oblíquos, miticinus vos. A posição do pronome é facultativa em. Ela pode ser utilizada facultativamente como? Vamos descobrir o que é esse facultativo? Letra A. Dedicamo-nos, então, a uma frenética corrida contra os ponteiros do relógio. Ele só pode ser utilizado aqui. Aqui é o quê? Ênclise e nunca próclise, porque eu não inicio um período com próclise. Então, ela não é facultativa, ela é obrigatória, que eu só posso usar assim. Letra B. Os ritmos que nos são impostos e que aguçam algumas das nossas faculdades, aqui é obrigatório ou facultativo? Eu posso usar ele aqui e aqui? Não, só posso usar aqui, porque o que atrai o nós. Então, é uma posição obrigatória. Letra C. Todos nos beneficiamos e nos orgulhamos das conquistas da vida moderna. Observe que esse nos está aqui porque ele deve concordar com todos. Olha, todos nos beneficiamos, todos nos orgulhamos. Ou todos chamando-nos. Olha, todos nos. Então, aqui é obrigatória essa colocação. Letra D. Uma reflexão que se sabe condenada a desenvolver-se no exíguo prazo pré-determinado, a se desenvolver ou a desenvolver-se
essa é a resposta correta. Por que ela é correta? Quando eu tenho o infinitivo mais o se, eu posso usar a ênclise e posso usar a próclise. O que seria a próclise? A se desenvolver. E o que é a ênclise? A desenvolver-se. Finalizamos o vídeo e agora eu termino de fazer um convite. Me acompanhe no Insta, porque aqui eu deixo uma porrada de questões para estudarmos. Olha, aqui tem muita coisa e eu pretendo colocar diariamente umas 10 questões. Então, por aqui você dá um print na tela e faz a sua apostila, o seu material de estudos. Bacana? Irmão, obrigado pela companhia. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!